Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, Jornal Hoje. As manifestações de junho de 2013 foram maiores do que qualquer partido, sindicato ou entidade. Foi a força do povo que se expressou. E não era só por 20 centavos. Algo que parecia impossível aconteceu. Os políticos do sistema ficaram com medo. Prometeram e, como sempre, não cumpriram. Agora querem usar as eleições para manter tudo como está. Nós queremos mais direitos. Foi essa campanha que trouxe a juventude de volta para a praça pública. Eu sou Marcelo Freixo. Para a presidência, vou votar em Luciana Genro, 50, PSOL. Eu sou Luciana Genro, candidata à presidência pelo PSOL. Conto com você. Muito obrigada. A despedida a Eduardo foi inequívoca e emocionante demonstração de amor e de respeito a um político. Eduardo se revelou em sua morte. Os brasileiros passaram a conhecê-lo. E conhecendo, admiraram o que foi autêntico no exercício de sua vida pública e o quanto o político espelhava o homem íntegro, carinhoso e se realizava em melhorar a vida das pessoas. Nosso destino comum está traçado no legado de Eduardo. Nossa palavra de ordem neste momento é crescer. Crescer em maturidade política, crescer na escuta de nosso povo e na disposição para servi-lo. Vi com muita emoção o primeiro programa de TV que íamos levar ao ar. E me tocou profundamente a imagem do abraço que nos demos. Sem Eduardo, temos hoje o que sempre nos uniu. Tudo aquilo que fizemos juntos é o que faremos daqui para frente. O programa é em si mesmo o pacto selado, o acordo maior que nos une. A gente falava, eu vou de Eduardo e Marina. Agora, Beto, é a sociedade brasileira em nós. Exorto a todos, enfim, que saiamos do trauma da perda de Eduardo, dispostos a nos entendermos para levar adiante nossa missão. Devemos isto a ele e ao povo brasileiro. Não vamos desistir do Brasil. Agora é PCB. Aqui começa a campanha do PCB. Ela será diferente. O PCB vai debater os grandes temas políticos e sociais que interessam aos trabalhadores e ao conjunto do nosso povo. Não faremos como os candidatos da direita, que dirão aqui o que as pesquisas de opinião e os marqueteiros mandarem. Conhecemos nossos principais problemas. Suas causas estão na forma capitalista da nossa sociedade. Por isso, vamos falar da necessidade de construir o poder popular a caminho do socialismo. A gente pode poder criar, é só a gente se juntar. Um povo forte e povo unido, pelo poder popular. Agora é o PSTU. Construir nas lutas um Brasil para os trabalhadores. As empresas lucram muito, 16 bilhões em benefícios fiscais. As montadoras enviaram mais de 30 bilhões para o exterior. Agora os patrões jogam a crise para os trabalhadores com arroxo e demissões. Depois das eleições vai piorar com aumento de preços e juros. Os trabalhadores não podem pagar pela crise. É preciso parar a remessa de lucro para o exterior, reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salários, garantir estabilidade no emprego e estatizar as empresas que demitirem. Para isso é preciso enfrentar os banqueiros e os grandes empresários. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente, PSTU 16. Você acabou de ouvir. Você acompanha as notícias. Eu sou Aécio Neves, sou candidato a presidente da República e quero conversar com vocês sobre o nosso presente, mas também sobre o nosso futuro. Por décadas seguidas, o Brasil veio avançando. E o Brasil de hoje, sem dúvida alguma,
é um país muito melhor do que era algumas décadas atrás. Mas, infelizmente, essa realidade vem mudando. E a verdade é que hoje o Brasil está pior do que estava há 4 anos atrás. O fato é que algumas das principais conquistas que nos trouxeram até aqui hoje estão em risco. Problemas que já tinham sido superados estão agora voltando. A inflação já está aí de novo, batendo na sua porta, entrando na sua casa. Na economia, o Brasil parou de crescer. E quando a economia não cresce, ninguém mais cresce e a vida não melhora. O Brasil que vinha bem, que vinha avançando, perdeu o rumo. Mas é importante que fique muito claro: o problema nunca foi e não é o Brasil. O problema é a forma como o Brasil vem sendo governado. E quando o governo vira problema, aí sim, tudo vira problema. A saúde vira problema, a segurança, o transporte, a educação, todos viram problemas. Por isso é que a grande maioria dos brasileiros quer mudanças. E o Brasil pode mudar. Mas não é mudar por mudar. É mudar para melhorar. Mudar o que vem dando errado e fazer o que há muito tempo já deveria ter sido feito. O Brasil precisa de liderança. Liderança para organizar um governo que funcione. Um governo formado por gente capaz, preparada, sem importar de que partido elas são. Está na hora de o Brasil se unir para voltar a crescer. Essa é a mudança em que eu acredito. E é hora de nos unirmos em torno de um ousado projeto de país e não apenas em torno de um projeto de poder. Para isso, todos são bem-vindos. Bem-vinda a Amazônia, bem-vindo o Sudeste, o Nordeste, bem-vindo o Sul. Bem-vindos os trabalhadores dos campos e das cidades. Bem-vindas as mães do Brasil. Bem-vinda a gente do Cerrado, os professores, os estudantes. Bem-vinda mais uma vez a minha Minas Gerais. Bem-vindos brasileiros de todas as cores e crenças, jovens, idosos. Bem-vindos homens e mulheres que querem fazer um Brasil diferente. Bem-vindos todos os que querem um Brasil melhor. Bem-vindo, Brasil, a um novo jeito de governar. Aécio é neto de Tancredo Neves. Esteve ao lado do seu avô na luta pela liberdade e a democracia. Dizem que o fruto nunca cai longe da árvore. Presidente Tancredo Neves, a juventude não é o futuro deste país. Nós somos a garantia do seu presente. Muda, Brasil! Na presidência da Câmara, Aécio mostrou um jeito novo de fazer as coisas e coragem para mudar. Liderou a aprovação da lei que acabou com a imunidade dos políticos para crimes comuns. Aécio foi 2 vezes governador de Minas. Assumiu o Estado numa grave crise econômica e numa gestão inovadora. Aécio cortou o número de secretarias, cortou privilégios e, para dar o exemplo, cortou seu próprio salário pela metade. Gastou menos com o governo, para poder gastar mais com as pessoas. Minas, em pouco tempo, voltou a crescer. Aécio terminou seu segundo mandato com mais de 92% de aprovação. Aécio, a grande mudança. Um governo que funcione. Saúde. Prioridade. Educação. Aí que a gente tem que ser campeão. Segurança. Eu vou enfrentar. 39 ministérios. Cortar pela metade. Inflação. Tolerância zero. Corrupção. Inaceitável. Um caminho. Ética, eficiência e uma inabalável fé em Deus. Você que sentiu firmeza, bem-vindo, bem-vindo. Você que não tem certeza, bem-vindo, bem-vindo. Aécio, bem-vindo. Aécio Presidente. Dilma Presidenta. Mais mudanças, mais futuro. O Brasil perdeu, durante anos, um tesouro inestimável: a capacidade de planejar e executar grandes programas sociais e grandes obras de infraestrutura. Como ministra, ajudei o presidente Lula a recuperar esse tempo perdido. Como presidenta, acelerei este trabalho. E estamos conseguindo resultados muito importantes. Somos hoje um dos países com maior volume de grandes obras no mundo. Ao mesmo tempo, com os maiores programas de inclusão social e distribuição de renda.
Não é fácil tocar tudo isso. E não é só por causa da grave crise internacional. É porque encontramos ainda hoje obstáculos herdados daquele tempo em que o Brasil não se preocupava em planejar e executar. Mas a cada dia, isso vai ficando no passado. Com Dilma, cada área fundamental para o desenvolvimento é tratada de forma global e integrada. Isso ocorre no setor elétrico, no setor de ferrovias, rodovias e hidrovias ou no setor hídrico. Com um planejamento meticuloso, sempre enxergando o conjunto das coisas, Dilma fez avançar o grande trabalho de Lula. Concluiu, consolidou e ampliou obras em todo o Brasil, abrindo as portas para um novo ciclo de desenvolvimento. O Brasil de antes não tinha obras suficientes nem bem planejadas capazes de combater os efeitos da seca no Nordeste. Com Lula e Dilma, passou a ter. Dilma vem realizando obras monumentais no Nordeste, como a adutora do Pajeú em Pernambuco e o Eixão e o Cinturão das Águas no Ceará. E o trabalho não para aí. Por toda a parte do semiárido, há uma grande obra já pronta ou em andamento, como a adutora do Algodão na Bahia, a adutora do São Francisco em Sergipe, o canal do Sertão Alagoano em Alagoas, os sistemas adutores de Piaus e Bocaina no Piauí, as vertentes litorâneas na Paraíba e os sistemas do Alto Oeste e do Seridó no Rio Grande do Norte. Mas a principal dessas obras é o projeto de integração do Rio São Francisco. São 2 canais, o eixo norte com 260 quilômetros e o eixo leste com 217 quilômetros, que vão levar água às regiões mais secas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando 12 milhões de pessoas em 390 municípios. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica já realizada na nossa história e uma das 50 maiores do mundo. A água que vai sair daqui vai encharcar muito chão seco, mas principalmente vai irrigar de esperança e secar muita lágrima dos nordestinos. Na área de energia, temos outro exemplo dos desafios que Dilma vem enfrentando e vencendo. Antes, era impossível transmitir a energia que sobrava numa região para socorrer outra que estivesse em dificuldades. Com Dilma, isso mudou. Todas as regiões do país foram integradas pelo SIM, uma conquista que só foi possível porque em apenas 4 anos, Dilma implantou 23 mil quilômetros de linhas de transmissão, o equivalente à metade da circunferência do planeta. Para levar energia da usina de Tucuruí até Macapá e depois até Manaus, foi necessário instalar 3.300 torres ao longo de 1.750 quilômetros. 2 delas instaladas aqui para atravessar o rio Amazonas, na divisa do Pará com o Amapá, tem 295 metros de altura, só 29 metros a menos que a Torre Eiffel. É uma obra simplesmente espetacular. Dilma também está aumentando a oferta de energia em todas as regiões do país. Para isso, vem construindo 3 das maiores hidrelétricas da nossa história. Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, que já acionaram suas primeiras turbinas. E Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Belo Monte é a maior hidrelétrica em construção no mundo e depois de pronta vai ser a 4ª maior em capacidade de geração de energia, atrás apenas de Itaipu e de 2 hidrelétricas chinesas. Tudo aqui impressiona pela grandeza. O canal que vai levar 14 bilhões de litros de água por segundo até as turbinas da hidrelétrica, a barragem principal com 90 metros de altura, a quantidade de concreto suficiente para construir 48 maracanãs. A escavação de rochas, maior que a do Canal do Panamá. Muita gente no Brasil não sabe que estamos realizando uma obra desse porte. Pois é, estamos. Por isso, quando falam que o Brasil está parado, eu até acho graça. A verdade é que o Brasil está se movimentando como nunca, fazendo o que tem que ser feito e realizando as obras que eram esperadas há décadas. Com uma
uma potência instalada de mais de 11 mil megawatts, Belo Monte vai gerar, em média, 4.571 megawatts, energia suficiente para atender 18 milhões de residências, ou 60 milhões de pessoas, o equivalente à população da França. Serão 18 turbinas. As primeiras entram em operação entre 2015 e 2016. Quando eu vejo uma obra deste tamanhão, não é o seu grande porte o que mais me impressiona, nem o que mais me alegra. É sim o tamanho do benefício que ela vai causar na vida das pessoas. Esta obra vai trazer logo, logo, luz elétrica para milhões de brasileiros em todo o país. Isso é o que mais importa. Dilma também deixou para trás o abandono de décadas que tanto prejudicou nossas ferrovias, rodovias e portos. Dilma já construiu e ampliou 1.053 quilômetros de ferrovias. Duplicou e criou 3.003 quilômetros de rodovias. E está modernizando 18 portos. Mais que isso, Dilma está integrando todas essas modalidades de transporte num projeto logístico que vai encurtar distâncias entre os centros que produzem, os que consomem e os que exportam. Assim, vai agilizar e reduzir os custos com o escoamento de produtos, gerar milhares de empregos e dar um novo impulso à economia. O Brasil ficou décadas sem investir em suas ferrovias. Este trecho da antiga Norte-Sul, por exemplo, ficou 27 anos esperando para ser concluído. Isso causou grandes prejuízos ao país e aos nossos produtores. Estamos recuperando esse tempo perdido. Concluímos a antiga Norte-Sul. Outros 2.500 quilômetros estão em obras e 4.000 em processo de concessão. Ou seja, o Brasil vai voltar a andar nos trilhos, reduzindo custos e ganhando tempo e segurança no transporte de sua produção. Dilma está fazendo tudo isso e ainda mais. O pré-sal, por exemplo, se tornou uma realidade. E com ele, Dilma está deixando o Brasil pronto para uma nova era de desenvolvimento social e econômico. Em 2007, a Petrobras descobriu a maior camada inexplorada de petróleo do mundo, o pré-sal. Em 2010, o governo Lula criou um modelo de partilha para que as riquezas do pré-sal ficassem em poder do povo brasileiro. Em 2013, o país arrecadou 15 bilhões de reais com o primeiro leilão de uma área do pré-sal, o Campo de Libra. Este ano, Dilma contratou a Petrobras para explorar 4 novos campos do pré-sal. Junto com Libra, esses campos vão produzir de 18 a 26 bilhões de barris de petróleo, que vai fazer do Brasil um dos maiores produtores do mundo. Por determinação de Dilma, no mínimo, 60% dos serviços e equipamentos usados no pré-sal têm que ser brasileiros. E isso vai gerar milhares de empregos e dinamizar toda a economia. Dilma também garantiu, por lei, que 1,3 trilhão do pré-sal sejam investidos na educação e na saúde. Isso sim é compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Fez um selfie com Dilma? Gravou um vídeo para ela? Então mande pra gente www.dilma.com.br. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho certeza que você já está surpreso com tanta coisa que a Dilma fez e você não sabia. Garanto que você vai ficar ainda mais. Esta campanha vai servir exatamente para isso, para você ver como certa imprensa gosta mais de fazer política do que informar bem. Como só consegue falar mal e é capaz de esconder obras fundamentais que estão transformando o Brasil. É por isso que a gente diz que na minha primeira campanha a esperança venceu o medo. E nesta da Dilma, a verdade vai vencer a mentira. Dilma enfrentou uma tremenda crise mundial, segurou o touro à unha e fez muita coisa, muita mesmo. Avançou com os programas que eu deixei e fez muita coisa nova. Ela só conseguiu isso porque foi um governo de continuidade, porque continuou e melhorou muita coisa que começamos juntos quando eu era presidente e ela era ministra. Dilma continuou a mudar o Brasil enfrentando as piores dificuldades que um presidente teve nos últimos tempos.
e uma das piores campanhas negativas de certa imprensa, que se transformou no principal partido de oposição. Ela enfrentou e venceu tudo isso, sem chiar, sem se queixar, sem se fazer de vítima. Por isso, ela está mais forte, mais madura e mais experiente. Por isso, eu lhe peço, não deixe a mudança parar. Não deixe o Brasil parar de mudar. É por ter feito tudo isso e não ter se esquecido de cuidar da educação, da saúde e do bem-estar dos brasileiros que Dilma está construindo um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. É por isso que uma parte do futuro já começou e outra já tem suas sementes bem plantadas. Você vai perceber isso cada vez mais durante esta campanha. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta. Chegou a hora de mudar. Patriotas do meu querido Brasil. O mundo rosáceo que o atual governo descreve com certeza é o de outro país, pois o Brasil não é. Vivemos uma época de incertezas, com inflação em alta, poucos investimentos e o crescimento não passa de 1%. A pátria amada sangra com mais de 50 mil de seus filhos assassinados por ano. Não temos saúde para a maioria da população, a ponto de sermos obrigados a importar médicos até de Cuba. A educação, todos sabem, é um caos. Nosso transporte, pior ainda. E a corrupção está por todo lado. A maioria do povo exige que as mudanças. E eu estou do lado desta maioria. Para endireitar o Brasil, Levi Fidelis, presidente, 28. Patriotas, a força das grandes nações está no respeito à Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Está na Constituição. Mas o dever não é cumprido e o direito desrespeitado. Saúde pública desumana, homens e mulheres amontoados em corredores de hospitais, meses para consultas e exames. Como presidente, a Constituição será cumprida, honrando o direito de sua família, ter uma saúde pública digna da nação líder que queremos. Goiás está com Emael, presidente 27. Juntos para o Brasil que queremos e podemos. Esse é o programa do Partido da Causa Operária, número 29. Para presidente, vote Rui Costa Pimenta, jornalista, escritor, 4 décadas de militância nas lutas operárias e populares. O PCO não faz promessas eleitorais, porque somente a força dos trabalhadores e do povo pode produzir as mudanças que queremos. Por detrás da aparência de um regime democrático, nosso país vive uma verdadeira ditadura, com jovens sendo presos por participarem de manifestações, com a polícia ocupando comunidades operárias e a justiça caçando o direito de greve e outros direitos democráticos da população. Queremos o fim do atual regime, uma revolução social, o governo dos trabalhadores da cidade e do campo e o socialismo. Everaldo é como um filho para mim, competente, transparente, sério. Para presidente, Everaldo, 20. Sou o pastor Everaldo. Defendo a vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra a legalização das drogas. Defendo a família como está na Constituição brasileira. Acredito que um Brasil com famílias fortes será uma nação forte. Sou candidato a presidente porque, igual a você, sinto que ninguém aguenta mais esta inversão de valores, onde o cidadão de bem está preso dentro de casa e os bandidos soltos na rua. Quero ser o presidente para restabelecer a ordem, trazer segurança e paz para cada família do nosso Brasil. O presidente que vai renovar a esperança e a alegria de viver. Vou cortar na carne, reduzir a máquina do Estado ao mínimo necessário e passarei tudo o que for possível para a iniciativa privada. O foco do meu governo será servir ao cidadão. Eu não vou decepcionar você. Eu não vou decepcionar o Brasil. Pastor Everaldo, presidente. Você vai conhecer agora uma pessoa que dedicou toda a vida à saúde e à democracia no Brasil. Um homem que quer que o povo das cidades tenha ar limpo para respirar. Que os brasileiros tenham alimentação saudável e água boa em quantidade e qualidade. Que a democracia e a paz sejam uma forma de viver. A gente quer equilibrar economia e trabalho, meio ambiente e justiça social. Para nós, a cidade tem que conciliar trabalho, comércio, moradia, cultura,
transporte limpo, convivência entre as classes sociais. É isso que a gente chama de cultura de paz, tão essencial para o país. O Partido Verde é um partido necessário. O Brasil precisa do Partido Verde. Este é Eduardo Jorge, candidato do Partido Verde a presidente do Brasil. Começa agora o programa da coligação Juntos pelo Imposto Único. Luciano Bivar, bacharel em Direito, empreendedor de múltiplas atividades e realizações. Quando foi deputado federal, apresentou o projeto para reduzir impostos e criar o Imposto Único. Atual presidente do Partido Social Liberal, decidiu se candidatar a deputado federal. O que move Luciano Bivar a fazer da sua campanha um movimento por um país melhor? Eu sou candidato porque há uma preocupação muito grande, não só minha, mas do povo brasileiro. Essas eleições são tremendamente emblemáticas. Emblemáticas por quê? Porque o governo que está instalado está num descaminho muito grande, está apontando para um futuro muito sombrio, onde o regime democrático vai correr riscos. Então é preciso que você tenha candidatos absolutamente independentes. Nós temos propostas como é o Imposto Único, numa alíquota de 3,4% sobre o valor da compra, sobre o valor da venda, para o desenvolvimento do nosso país. Pra Federal vamos votar, 1717, Luciano Bivar, 1717. Pra Federal vamos votar, 1717, Luciano Bivar, 1717. O programa de quem vai trabalhar por você, por menos impostos e pelo Imposto Único, termina agora. Tamo junto! No ar, o programa dos deputados federais da Frente Popular de Pernambuco que votam em Paulo 40, Fernando 400. Um dia, um homem teve um sonho. Um sonho de fazer um país melhor. De cuidar de todos os brasileiros com o mesmo amor que cuidava da sua família. E o sonho deste homem passou a ser sonhado por muitos. E juntos, nos enchemos de coragem. Para mostrar que sonhos, assim como o amor e a amizade verdadeiros, vivem para sempre. Não vamos desistir de sonhar. Não vamos desistir do Brasil. O país está consternado com o trágico desaparecimento de Eduardo Campos, que dedicou sua vida à causa pública. Principalmente em Pernambuco, sua pátria, que se transformou por força do seu incansável trabalho. Vamos fazer da tristeza profunda coragem para mudar o Brasil. Como queria Eduardo, é um dever continuar a sua luta e os seus sonhos. Por isso quero ser deputado federal, para honrar a tradição de servir a Pernambuco e ao meu país. Por 30 anos convivi com Eduardo Campos. Nessa sua longa caminhada, estivemos sempre juntos. Uma convivência que foi um grande aprendizado para mim. Sou testemunha da sua coragem e determinação, capacidade de unir pessoas e do compromisso com os que precisam. Tive a honra de participar da trajetória que o consagrou como o mais brilhante político da sua geração. Agora, nossa missão é cuidar do seu legado. Nunca desistir de Pernambuco e nunca desistir do Brasil. Minhas amigas e meus amigos de Pernambuco, depois de mais de 30 anos trabalhando pelo Brasil, pelo Nordeste, pelo meu estado, e agora com a partida inesperada de Eduardo Campos, eu me candidato mais uma vez a deputado federal com o número 4.000. Preciso do seu apoio. Preciso continuar trabalhando pelo Brasil e pelo meu estado. Mas não esqueça, precisamos eleger a nossa majoritária, Fernando 400 e Paulo Câmara 40. Está chegando mais uma vez a hora de escolher os nossos representantes nas próximas eleições. Seu deputado você já conhece, Fernando Filho, 4001. Seu voto na esperança, voto no amor, voto no trabalho, voto de valor, 4001, é só confirmar, Fernando Filho, eu vou votar. Por 3 mandatos fui prefeita de Salgueiro, levando qualidade de vida ao povo. Com Eduardo fui no programa Mãe Coruja, que cuida de milhares de mães. Sempre trabalhei pela defesa da igualdade, fortalecendo políticas públicas para o idoso, a mulher, a criança e a juventude.
Vamos colocar uma sertaneja na Câmara Federal. Vote Creuza 4022, Fernando 400, governador é Paulo 40. 4080, Ninho Federal de novo. Ninho é meu amigo de muitos anos e companheiro de muitas lutas. Também mostrou sua competência quando trabalhou comigo no governo do Estado. Ninho é desses políticos raros que reúne competência, sensibilidade e compromisso de servir a população. Em especial aqueles que mais precisam. Um grande abraço, companheiro. 4080, Ninho Federal de novo. O trabalho pela educação é sempre bem-vindo para garantir que nosso Estado continue avançando. Minha atuação na capacitação de jovens e adultos através de cursos técnicos e de informática já garantiu um futuro melhor para milhares de pessoas. Na Câmara Federal, quero ajudar Paulo Câmara a dar continuidade a esse modelo de gestão que trouxe avanços para Pernambuco. Para a Federal, vote Malba Bem-vindo 4077. Senador é Fernando 400 e governador é Paulo 40. Os deputados do Democratas votam Paulo Câmara Governador 40 e Fernando 400. Mendonça começou cedo na política porque sempre soube que essa é a sua vocação. Ele sabe que sua missão é ser um porta-voz do povo e um deputado cada vez mais realizado. Quando você se vê contribuindo com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por uma iniciativa parlamentar, por um projeto de lei que você apresenta, defendendo o interesse verdadeiro do cidadão, eu me sinto feliz e realizado. Mendonça, o deputado que mais trabalha por você. Os deputados do PCdoB votam Paulo Câmara Governador 40 e Fernando 400. Junte anos de militância política em favor das causas sociais e democráticas. Com o trabalho de quem tem valiosos serviços prestados no turismo, na cultura, nos esportes e na geração de empregos. Acrescente a história de um homem público que sempre defendeu o desenvolvimento como forma de reduzir desigualdades. E com tudo isso, você terá o seu voto para deputado federal. Cadoca é 6540. Trabalho e competência em favor da nossa gente e de Pernambuco. Uma tragédia roubou da nação uma liderança inovadora e promissora. Compartilhamos a dor que o Brasil sente pela morte do amigo e candidato à presidência, Eduardo Campos, e expressamos aos companheiros do PSB nosso apoio e condolências. Enviamos à sua esposa Renata, a seus filhos e à sua mãe Ana Arraes os nossos sentimentos e o abraço afetuoso do PCdoB nesta hora difícil, extensiva aos familiares das demais vítimas dessa tragédia. Luciana Santos, deputada federal. Os deputados do PMDB votam Paulo Câmara Governador 40 e Fernando 400. Jarbas, exemplo de seriedade e compromisso com o povo. Avaliado pela imprensa nacional como um dos políticos mais respeitados do país. Sua atuação no Senado foi considerada um marco na luta contra a corrupção. Como deputado federal, renovo meus compromissos de promover o combate a todas as formas de corrupção e a defesa incansável da ética na política. Pernambuco conhece e confia, federal é Jarbas, é 15, 15, é 15, 15. Os deputados do PPS votam Paulo Câmara Governador 40 e Fernando 400. O PPS, primeiro partido a apoiar Eduardo Campos para a presidência do Brasil, junta-se aos pernambucanos, na dor pela sua perda e está de luto. Como Eduardo, não vamos desistir do Brasil, porque nunca desistimos de lutar e sonhar por um país melhor e mais justo para os brasileiros. Nosso abraço aos seus familiares e de todos que com ele pereceram, na certeza que a vida e a luta de Eduardo Campos não foram em vão. Os deputados do PR votam Paulo Câmara Governador 40 e Fernando 400. Amiga e amigo pernambucano, após 3 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, estou pronto para cumprir mais uma missão. Por incentivo do deputado Inocêncio Oliveira, concorro a uma vaga na cadeira que ele ocupou e honrou por 40 anos. A esperança e a renovação política do nosso país tem nome e número. Sebastião Oliveira, 2233. O senador é Fernando. Estou com Paulo 40 para governador. Deputado federal Anderson Ferreira é autor do Estatuto da Família. Nossa campanha está nas ruas e eu quero pedir o seu apoio e seu voto de confiança para continuarmos o nosso trabalho em defesa da família brasileira. Porque família é um projeto de Deus. É 22, 22, 22, 22, é 22, 22. Anderson Ferreira é
22, 22, 22, 22 é 22, 22. Anderson Ferreira é 22, 22. Em defesa de um Pernambuco mais forte, precisamos olhar para os municípios que estão esquecidos pelo Legislativo Federal. Irei defender o Litoral Norte, principalmente a minha cidade, Abreu e Lima, que vai fazer história elegendo seu primeiro deputado federal, para que os investimentos cheguem em nossa cidade. Vote 2240, Ezequias Oliveira, junto com Fernando 400, senador, e Paulo 40, governador. Os deputados do PSD votam Paulo Câmara, governador 40 e Fernando 400. Há 26 anos, ele é conhecido como um político atuante, ético e de ficha limpa. Foi vereador, secretário de Estado, deputado estadual e hoje é deputado federal. Com a internet, ficou fácil separar o joio do trigo. Pode pesquisar André de Paula no Google ou no site da Câmara. Você vai se surpreender. Na hora de votar, vote em quem trabalha e tem crédito. André de Paula, 5555, deputado federal. Os deputados do PSDB votam Paulo Câmara, governador 40 e Fernando 400. Aprovou na Câmara o fim dos impostos federais na cesta básica. Escolhido pelo DIAP como um dos 10 parlamentares mais influentes do Brasil e pelo site Congresso em Foco como um dos mais importantes deputados. O único pernambucano entre os 10 melhores parlamentares do país no site políticos.org.br. Liderou o maior partido de oposição na Câmara e foi autor do projeto do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que isso tudo merece? O seu voto de confiança. Bruno Araújo. Confiança num futuro melhor. Você já sabe quem vai votar para deputado federal? Essa escolha nunca é fácil, mas a gente veio aqui para facilitar. Esse é Betinho Gomes. Betinho está concluindo seu segundo mandato como deputado estadual e quer ir mais longe. É candidato a deputado federal pelo PSDB. Transparência e seriedade são algumas das características desse político que tem retribuído a confiança de seus eleitores com muito trabalho. Betinho Federal 4500. Bom para o Brasil, melhor para nossa gente. Nossa campanha não conta com o apoio das grandes estruturas de poder, mas conta com você, que sonha, que acredita e que já faz sua parte por um Brasil melhor. É por isso que eu queria pedir o seu voto, o seu apoio, o seu poder de multiplicação para a gente espalhar pelos 4 cantos de Pernambuco uma grande onda verde de esperança e conseguir mais 1, mais 2, mais 3, mais 10 votos para poder transformar a política desse estado. Obrigado. Os deputados do PV votam Paulo Câmara, governador 40 e Fernando 400. Marina e Eduardo iniciaram a realização de um sonho. O sonho de um Brasil verdadeiramente democrático, socialmente justo e economicamente sustentável. Na Câmara Federal, nosso mandato vai ser um instrumento de articulação para transformar esse sonho em realidade. Trabalharemos em rede pela sustentabilidade, pelo respeito aos direitos humanos e ajudaremos Paulo na defesa dos interesses de Pernambuco. Venha construir conosco esse projeto. Para deputado federal, vote Roberto Leandro, 4321. Toda criança tem o direito de ter saúde, muita saúde. Toda criança tem o direito de brincar, de brincar. Toda criança tem direito de ter nome e sobrenome também. Para eleger Renê Patriota, deputada federal, vote Renê Patriota, Partido Verde 4310. Os deputados do Solidariedade votam Paulo Câmara, governador 40 e Fernando 400. Amigas e amigos, essa campanha começa com uma ausência e um profundo pesar. Perdemos um grande político, um pai dedicado, um homem que soube lutar por Pernambuco e pelo Brasil. Eduardo Campos nos deixa um exemplo de coragem e, mais ainda, a inspiração para que sejamos os agentes da mudança que os pernambucanos e brasileiros tanto precisam. Os deputados do PP votam Paulo Câmara, governador 40 e Fernando 400. O Brasil não aguenta mais pagar essas altas tarifas de energia elétrica. E nós temos a obrigação de defender o povo brasileiro. Nós não podemos compactuar com o que essas empresas estão fazendo. Eu votei Eduardo da Fonte, rapaz, porque é um homem que tem coragem de defender o povo. Ele é amigo do povo. Porque para mim, ele é o melhor deputado. Luta
para que a energia dos pobres baixe, senão estaria o dobro. E para mim ele é tudo de bom. E ele sabe que a gente aqui ama ele. Frente Popular de Pernambuco. Agora é o PSTU. A Lei Maria da Penha foi uma grande conquista, mas com pouco dinheiro não funciona. O governo federal gasta apenas 26 centavos por mulher e isso não dá para garantir a segurança delas. O Pacto pela Vida do PSB não é pela vida das mulheres. Quase todos os dias vemos mulheres sendo assassinadas e a maioria são negras e pobres. Também, né? Somos nós que andamos pelas ruas mal iluminadas e por não ter dinheiro nem trabalho, quando sofremos violência, somos obrigadas a continuar na casa do agressor porque não temos para onde ir. Em Pernambuco são apenas 6 casas-abrigos e 7 delegacias especializadas. Quero ser deputada federal para defender mais investimentos na Lei Maria da Penha, construção de mais casas-abrigos e delegacias especializadas com profissionais capacitados. Mas isso não vou conseguir sozinha lá em Brasília. As mulheres precisam se organizar e conquistar nas ruas a mudança. Venha para o PSTU. Esse programa é dedicado à nossa companheira Sandra Fernandes. Para a Federal é 1616, Rafaela Carvalho. Acesse nosso blog www.peparostrabalhadores.com.br. A Justiça Eleitoral fez campanha pelo voto limpo. Mas como votar limpo se os candidatos da ordem burguesa têm mais tempo no guia eleitoral do que eu? Como votar limpo se nesse país só se elege quem tem dinheiro? Que democracia é essa onde a máquina da propaganda e as pesquisas eleitorais manipulam e iludem o povo? Defendo a desmilitarização das PMs e melhores salários para os policiais. Reforma agrária, desenvolvimento para a zona da Mata Sul, Agreste e Sertão. Apoio à cultura popular e às bandas de música. Sargento Castro, 2122, deputado federal. Eu, Gerlane Simões, mulher negra, candidata a deputada federal pelo Partido Comunista Brasileiro. Mulheres, sofremos constantemente com a falta de espaços públicos para deixarmos nossos filhos, por creches que atendem às demandas das mulheres trabalhadoras e por conselhos populares de mulheres no combate à violência de gênero. Gerlane Simões, 2121, Miguel Governador, Mauriase Presidente, 21, Antônio Oxi, Senador, 211. Vote diferente, vote PCB. Começa agora o programa da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. Deputado federal Silvio Costa, eleito pelo DIAP como um dos mais influentes deputados do Congresso Nacional. Escolhido pela revista Veja entre os 20 melhores parlamentares do Brasil. Presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Federal. Autor de 105 projetos de lei e proposições. Relator de 68 matérias. Fez 511 pronunciamentos, conseguiu mais de 120 milhões de reais de recursos federais para os municípios de Pernambuco. Silvio Costa é candidato à reeleição com o número 2020. Silvio Costa, a voz de Pernambuco no Congresso Nacional. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Pensar em crescimento econômico para Pernambuco é priorizar a interiorização do desenvolvimento, investir em infraestrutura, inovação, qualificação profissional e apoiar os empreendedores, principalmente os micro e pequenos empresários. Defendi essas propostas na Câmara Federal ao longo do meu primeiro mandato. E junto com você, nos próximos 4 anos, construiremos um Pernambuco cada vez mais forte e capaz de gerar mais oportunidades para todos. Esse é nosso compromisso. Vote 1411. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Por 2 vezes eleito prefeito de Arco Verde, Zeca Cavalcante defende o desenvolvimento das cidades do interior pernambucano, levanta a bandeira da duplicação da BR-232 e busca levar melhoria a quem mais precisa.
Nessa eleição, vote no desenvolvimento, vote nos novos caminhos, vote Zeca 1400. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Venho pedir seu voto de confiança. Lutarei por dias melhores, principalmente para o homem sertanejo. Serei um deputado diferente. Conto o seu voto. Um forte abraço. Adalberto Cavalcante, 1444, seu deputado. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Trabalhei com o deputado Paulo Rubem em seu mandato. Fomos os únicos de Pernambuco a assinar a Lei da Ficha Limpa e tivemos o maior número de projetos de lei em combate à corrupção e contra os crimes financeiros. Sempre tivemos ao lado do trabalhador, em especial dos servidores públicos, defendendo os seus direitos. Conto com seu voto para irmos mais longe. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Recebi a missão de levar a força da mulher pernambucana para o Congresso Nacional, ocupando e ampliando o espaço que é nosso. Juntos com Armando Governador, Pernambuco vai mais longe. Eu sou Isabela de Roldão, deputada federal 1212. Pra deputada federal, Isabela de Roldão. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Sempre defendi a educação como meio de inclusão social. Ela transforma as pessoas e gera conhecimento, emprego e renda. Com Armando, continuarei trabalhando por mais oportunidades para os pernambucanos e por um futuro melhor para as nossas crianças, jovens e adolescentes, fortalecendo a família pernambucana. Com Armando Monteiro, para Pernambuco ir mais longe. Aldo Amaral é recifense de origem humilde, sempre estudou em escola pública, trabalha desde os 16 anos e hoje é formado em Direito. Trabalhou na construção civil, reforçando ainda mais seus laços com o sindicalismo e a militância nas lutas para diminuir as desigualdades e injustiças sociais. Aldo Amaral está preparado para novos desafios, com trabalho, transparência e diálogo. Para Federal, vote Aldo Amaral. 10-11. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Quem produz no campo sempre teve a minha atenção. Coordenei o Chapéu de Palha e no Banco do Nordeste o Pronaf, que dá crédito para a agricultura familiar. Fui relator da Lei de Assistência Técnica, aprovada por Lula, que beneficia milhões de agricultores. O governo Dilma combateu os efeitos da seca, principalmente com obras hídricas. Ajudei nesse processo. Agora é garantir água para todos e produzir mais alimentos, com confiança para avançar. Pedro Eugênio, deputado federal, 1314. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Pernambucanos, como prefeito do Recife, governei ouvindo o povo através do orçamento participativo. Fiz mais de 3.600 habitações, mais de 40% da Via Mangue, centenas de obras nos morros, além de cuidar da saúde e da educação, garantindo assim dignidade para quem mais precisa. Vocês sabem que não pude concorrer à reeleição. Agora, sou candidato a deputado federal para fazer justiça e continuar as mudanças. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Gilson Peixoto foi sindicalista e um dos fundadores da CUT em Pernambuco. Em sua trajetória política, sempre lutou pelas causas sociais ao lado de grandes lideranças como o ex-governador Miguel Arraes e o ex-presidente Lula. Foi vereador do Recife por 4 vezes e ex-secretário das cidades. Vote em Gilson Peixoto para Federal. Vote 1333. Com Dilma presidente, Armando governador e João Paulo senador. Com Armando Monteiro, 14, para Pernambuco ir mais longe. Sou João Alfredo, natural de Santa Cruz Capibaribe. Defendo a geração do emprego e da renda entre as pessoas que estão afastadas dos grandes centros de investimento econômico. Meu número é 1.300, é o número mais fácil dessa campanha, é tão fácil que você não consegue esquecer. PSOL, deputados federais. O PSOL é o partido que mais combate a corrupção. Quero continuar com essa luta. Valmir Guerra, 5023. Conto com o voto de todos os pernambucanos. O político não pode ser um fantasma, tem que representar o povo, ser ético e usar corretamente os recursos públicos. Exemplo, Olinda, um carnaval de obras inacabadas. Dr. Marcos, 50-50. Paulo Camilo, deputado federal, 50-55. Em defesa da Codevan, Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio Mundaú. Paulo Camilo, deputado federal, 50-55.
A melhor política para o país significa defender e praticar novas ideias. O PSOL é uma das forças políticas mais importantes para renovar a Câmara Federal. Numeriano 5021. Deputados federais. Manuelzinho, menino novo, 3314. Wilson da Prestação, 3355. Nós, mulheres, precisamos ocupar mais espaço na vida pública, pois temos os mesmos direitos e às vezes esquecemos disso. Edmar Costa, 3321. Nasceu em Areias, Recife. Filho de João Pedro e Dona Ivanilda. No Exército, integrou o Corpo de Clarins do Nordeste. Aos 22, ingressou no movimento estudantil. Na área da saúde, fundou a Astiorp. Preside a Sociedade Brasileira dos Profissionais de Mobilizações Ortopédicas. Desde 2008 no PMN. Hoje, delegada estadual. Vem comigo, Ivanildo Pedro, 3323, uma nova opção. PMN 33, a legenda da soberania. PMN com Zé Gomes, governador.